Prezados alunos, nós estamos iniciando uma nova jornada de estudos, agora em uma disciplina que trata da teoria dos grafos. Essa disciplina é uma continuação natural da disciplina que nós estudamos previamente de matemática discreta e também ela utiliza os conhecimentos que vocês aprenderam e aprofundaram na disciplina de estrutura de dados. Então, é uma disciplina que traz aspectos formais de lógica, da teoria de conjuntos, das relações, que nós vimos em matemática discreta, as provas, os teoremas, mas também tem um apelo prático de implementação e solução de diversos problemas, e aí sim, utilizando a base que vocês estudaram em estrutura de dados. Para começar os nossos estudos, nós vamos fazer uma breve apresentação de onde surgiu a teoria dos grafos, de alguns conceitos introdutórios, conceitos básicos, e também de um pouco de terminologia, uma vez que os termos usados dentro da teoria dos grafos, a terminologia é bastante vasta, e em alguns momentos, dependendo do autor que nós estamos referenciando, são definições muitas vezes divergentes. Então é preciso que a gente entenda bem essas definições para que a gente possa conversar ao longo do curso das soluções dos nossos algoritmos, na tentativa de entender a aplicação da modelagem que nós podemos fazer do mundo real através de grafos. Para resolver os nossos problemas, nós precisamos então estar de acordo com essa terminologia. Então essa é uma breve introdução, nós teremos novas aulas, outras aulas, quer dizer, todo o conteúdo vai ser fragmentado em pequenas videoaulas e depois também complementaremos as nossas discussões através de conteúdo teórico, de textos e também das nossas aulas presenciais, virtuais, mas online, síncronas. Muito bem. Então, inicialmente, da onde surgiu a teoria dos grafos? Um marco inicial, que hoje é considerado como o marco do início da teoria dos grafos, aconteceu com um problema, que foi publicado numa revista de matemática no século XVIII, associado a uma situação que existia numa cidade, que hoje é a cidade de Kaliningrado, na Rússia. Essa cidade tinha uma situação semelhante que a gente tem aqui na cidade de Itajubá, onde o rio corta a cidade no meio, separando em duas margens, e existiam duas ilhas no meio da cidade. E nessas ilhas, algumas pontes. E as pessoas tinham o hábito de caminhar nesse bosque, nesse lugar, atravessando essas pontes, E surgiu um problema, provavelmente alguma pessoa, algum matemático que tivesse percorrido e feito tentativas, e talvez até encontrado a solução por tentativa e erro, propôs um problema que ficou conhecido como o problema das sete pontes de Königsberg, que basicamente era o seguinte: então existia um rio que cortava a cidade, e duas ilhas, e 7 pontes que permitiam você ir de uma margem a outra através dessas ilhas, conforme essa representação que nós estamos vendo aí. Então tinha uma ilha A, uma ilha D e duas margens ali representadas pela letra C e letra B. E nós vemos que existiam duas pontes da margem C ligando a ilha A, duas pontes da margem B ligando a ilha A e uma ponte ligando de A para D, além de uma ligação, ou seja, uma ponte de C para D e de D para B. O matemático Leonhard Euler, um gênio da matemática, também ficou curioso, tomou conhecimento deste problema e resolveu. Mas como ele era uma pessoa com muita habilidade matemática, ele não só resolveu o problema, mas ele deu uma solução tão elegante que generalizou a situação daquele desenho, daquele mapa, daquela região,
né, numa situação genérica que depois ficou, hoje é tratado como esse marco da teoria dos grafos. O que ele fez foi mapear, abstrair a questão do desenho da situação física, né, e representar cada lugar, né, como se fosse um vértice, um ponto, um círculo, né, que aqui nós estamos representando por essas bolas, né, onde eu tenho o A, o B, o C e o D. C e B são as margens, A e D são as ilhas, e as ligações de cada ponto, ligando cada dois pontos, nesse caso, uma ponte. No nosso caso, a gente chama de traço, vértice, né, traço, aresta, né? Os pontos são chamados de vértices, os locais, e as ligações de arestas ou arcos, dependendo se existir uma orientação ou não, a gente vai ver isso mais à frente. Então, o que Euler fez foi mapear aquele desenho para uma situação desse tipo, onde podia ser tratado de forma pontos e ligações entre esses pontos, e aí ele fez todo um desenvolvimento que nós vamos depois, mais à frente, estudar alguns aspectos da solução de Euler, mas que no momento é fácil da gente entender, né, como ele chegou à solução. A verdade é que ele não só resolveu esse caso particular, como generalizou a situação, que era basicamente o seguinte: eu sair de algum ponto, passar uma única vez por cada ponte, por cada aresta, e retornar para o ponto de origem. Existia solução para isso? Essa era a pergunta. Então, eu consigo, por exemplo, sair do ponto A, perpassar uma vez em cada ponte. Eu posso, obviamente, voltar, aliás, tenho que voltar, no caso, para o A, mas sem que eu repita as pontes, eu consigo fazer um trajeto, um passeio que me devolva, que eu consiga retornar, né? Essa era a questão. E o Euler não só resolveu o problema para esse caso, como generalizou esse tipo de situação, onde eu tenho vários pontos, ligações entre esses pontos, e se é possível, numa situação assim, independente do número de pontos, independente do número de ligações, sair de um ponto e voltar para esse mesmo ponto, passando por todas as ligações uma única vez. Se eu parar o vídeo, ou se vocês pararem o vídeo agora, vocês poderiam tentar resolver para esse caso, que era o caso que Euler se sentiu desafiado. Eu dei um tempo aí para ver se o pessoal para e tem essa curiosidade, mas o fato é que nesse caso especificamente não há solução. E basicamente a solução de Euler é um pouco mais complexa, mas para que a gente possa entender a ideia que está por trás desse problema, é claro que para que eu tenha uma solução, eu tenho que ter um número de pontes que tocam cada lugar, um número par de pontes que tocam cada lugar, né? Então, porque eu tenho que ir por uma ponte e sair por outra. Se eu tiver um número ímpar, eu vou acontecer de eu chegar numa ponte em um determinado momento e não ter um par para retornar para um outro local. E Euler demonstrou isso, desenvolveu isso dentro do seu artigo. Então a gente vê que nesse caso, por exemplo, o C tem 3 pontes que tocam, o D tem 3 pontes, então tem um número ímpar de pontes chegando naquele local e, portanto, aí não é possível resolver. Então Euler deu as condições necessárias, suficientes para se resolver esse problema, ou seja, se eu tiver uma estrutura dessa, né, onde eu tenho vértices, ou seja, lugares e arestas, conexões entre essas arestas, se a quantidade de arestas que tocam cada lugar, né, e a gente vai chamar isso mais à frente, nós vamos ver sobre grau, o grau do lugar, ou o grau do vértice, se toda a estrutura, se todos os lugares eu tenho um número par de arestas tocando, ou seja, de pontes nesse caso, então eu vou ter uma solução. Vai existir uma forma de combinar esse caminho, fazer esse passeio, passando por cada aresta e voltar para o ponto de origem. Então, Euler não só resolveu o problema, como generalizou este problema.
Aqui um mapa extraído lá do Google da situação da cidade nos dias de hoje, né? Só como curiosidade mesmo. E a partir desse problema, né, no século XVIII, depois há um salto de tempo, né? Aí vai surgir um outro problema que tem a ver com mapas e colorações no século XIX, e depois começam a surgir vários problemas que estão relacionados com essa situação de ter elementos e ligações, relações entre esses elementos, ou seja, vértices e arestas, e a combinação disso. E a partir disso, a teoria dos grafos ela vai chegar no século XX e expandir, crescer muito, porque principalmente por causa da eletrônica, da computação, da evolução que nós tivemos no século XX, nós temos muitos problemas que podem ser mapeados nesse formato de vértices e arestas. Então isso é muito interessante. Então eu estou dando alguns exemplos aqui, mas a gente teria vários lá. Máquinas de busca para encontrar informação na web. Então eu vou lá num site onde eu quero encontrar uma informação. O que está por trás de todas essas conexões são grafos. A própria internet é um grande grafo. Uma rede social é um grande grafo. Eu quero saber, por exemplo, de uma rede social, eu quero encontrar dos meus amigos, todos aqueles que de repente curtiram a mesma página. Então eu tenho que caminhar nesse emaranhado de conexões de amigos, né? Visualizando, ligando também com as páginas e assim por diante, né? Então, e aí tem vários exemplos. Um segundo exemplo aqui, por exemplo, quando eu vou montar um horário, então eu tenho que casar professor, disciplina, sala, né? E montar agendas de reuniões, e dependendo do número de pessoas, de locais, de combinações que eu tenho que fazer, isso se torna um problema muito complexo, né? E complexo no sentido não só da dificuldade humana, mas da dificuldade computacional também. Um problema que se tornou clássico dentro da teoria dos grafos é encontrar o menor caminho para ir de um lugar a outro. A partir dessas conexões, eu posso colocar pesos, considerar pesos nessas conexões. Esse peso poderia ser a distância. Então eu tenho várias formas de ir de uma cidade na outra, e eu quero encontrar o caminho mais rápido ou mais curto ou menos custoso. Por exemplo, eu tenho várias possibilidades de fazer um trajeto, por exemplo, de avião de uma cidade para outra, mas de repente tem uma sequência que vai talvez gastar mais tempo, mas vai ser mais barato. E aí eu posso usar o critério de pesar, né, essas arestas de forma diferente, segundo os meus interesses, né? Então, cronogramas de etapa, tempo de um projeto. Então, quando a gente projeta, vai fazer um trabalho grande, vai desenvolver um sistema para uma empresa, por exemplo, né? E eu tenho várias etapas e vai envolver várias pessoas. Tem etapas que são paralelas, tem etapas que existem relações causais, né, de ordem, né? Então eu preciso coordenar isso de uma forma eficiente. Isso também é grafo. E aí a gente vai ver várias aplicações de computação e automação. Falando especificamente de computação e automação, porque esse curso esse vídeo é disponível principalmente para os alunos de engenharia de computação e engenharia de controle e automação da Universidade Federal de Itajubá. Então, definição de rotas, como ir de um lugar a outro, verificar se existe um caminho que liga um lugar ao outro, né? Busca da menor distância, já me falei. Modelagem de redes de computadores, uma grande rede de computadores é um grafo. E aí, por exemplo, eu quero encontrar pontos críticos na minha rede, que se aquela conexão, quer dizer, aquela aresta se quebrar, ou aquela conexão se desfizer, eu vou ter problema. Quer dizer, eu não consigo, por exemplo, mandar mensagem de um computador que está num lado dessa conexão para um outro que está no outro. Então eu preciso identificar esses pontos. E aí a gente vai, redes industriais, o pessoal de automação, muito, robótica, né, e assim por diante. Então tem várias aplicações que a gente encontra nos dias de hoje para a teoria dos grafos. Mas então agora vamos entender então o que é um grafo mais formalmente. A gente partiu lá da situação, do problema que o Euler enfrentou, como é que ele mapeou, mas como é que a gente define um grafo hoje? Aqui tem um exemplo de um grafo, onde eu tenho vértices, tenho as arestas, mas como é que é isso? Então um grafo,
poderia ser formalmente definido como uma tripla ordenada, onde eu tenho um conjunto de vértices, um conjunto de arestas e uma função que mapeia cada aresta para quaisquer dois vértices. Pode até ser o mesmo vértice, mas eu tenho que ter uma aresta, essa aresta tem que ter um local de partida e um local de destino. Ela tem que estar conectada ou por dois vértices, quer dizer, ela liga dois vértices, ou a mesma aresta começando e terminando no mesmo vértice. Na maioria dos textos, dos livros, os autores simplificam essa definição, colocando simplesmente que um grafo é uma dupla ordenada entre conjunto de vértices e conjunto de arestas, porque está implícito essa função de mapeamento, porque eu não posso ter uma aresta solta, né? Então essa é a definição formal de grafos. E aí a gente vai conectar com os nossos estudos de matemática discreta, conjunto de vértices, conjunto de arestas. Só que o elemento do conjunto de arestas é um par de vértices, né? Ou um único vértice representando origem e destino daquela determinada aresta. Então, a forma como um grafo é desenhado é o menos importante, né? Claro que nós temos alguns problemas que o desenho é relevante, como a gente vai ver mais à frente em relação aos grafos planares, por exemplo. Mas aqui o que define o grafo não é o desenho. O desenho é uma forma de representação que nos facilita a ter uma visão, né, e entender o problema. Então, veja bem, esses dois desenhos aqui se referem ao mesmo grafo. Eu tenho um conjunto de vértices, é o V1, V2, V3 e V4. Conjunto de arestas, eu tenho uma aresta que liga V1, V2, tem uma aresta que liga V1, V4, tem uma aresta que liga V4, V3 e tem duas arestas diferentes que ligam V2 a V3. Se a gente olhar no outro desenho, é a mesma coisa, só a disposição dos vértices é que está no papel, no plano, de uma forma distinta. Então, trata-se do mesmo grafo, ou como a gente vai ver mais à frente, são grafos isomorfos, né, que têm a mesma estrutura e, portanto, as informações que eu retiro do primeiro grafo eu enxergo no segundo. Por exemplo, eu poderia verificar se é possível fazer um caminhamento como aquela das pontes. Se a gente pensar que cada um é um local e essa é a ponte, será que existe um caminho, existe uma forma de sair de V1, né, e voltar a V1 passando uma única vez em cada aresta? Nós vamos ver que não, porque V2 e V3 tem um número ímpar de arestas que o tocam, né? Então essa resposta a esse problema é o mesmo que eu vou ter tanto do vértice do lado esquerdo como do lado direito, por se tratar da mesma estrutura, portanto do mesmo grafo. Quando duas arestas têm o mesmo destino, a gente diz que elas são as arestas paralelas. É o caso aí desse grafo exemplo da aresta 1 e a aresta 2. São duas arestas distintas que estão tocando, saindo do mesmo vértice, chegando do mesmo vértice de origem, chegando no mesmo vértice de destino. Então, tanto a aresta 1 liga o vértice 1 ao vértice 2, como a aresta 2. Isso aí são situações que muitas vezes surgem. Vejam bem, o próprio problema das 7 pontes, eu tinha duas pontes que ligavam a mesma margem na ilha. Então, ela pode estar representando duas pontes distintas. Então, são duas arestas diferentes, mas que ligam os mesmos vértices. Quando o meu grafo tem esse tipo de estrutura, ou seja, ele tem arestas paralelas, a gente diz que esse grafo é um multigrafo, né? E uma aresta também pode ter uma situação, né, de sair de um vértice e voltar nele mesmo, ou seja, a aresta faz um laço. É o que acontece aí na aresta A3. A aresta A3, ela liga o vértice 2 a ele mesmo. Então, isso é um laço no meu grafo. Quando o meu grafo tem um laço, nós dizemos que ele é um pseudografo. Se o grafo tem arestas paralelas e laços, a gente diz que ele é um pseudo-multigrafo. Se ele tem arestas normais, simples, uma única aresta ligando dois vértices, mas dentro do conjunto tem um par, tem duas arestas paralelas, três arestas em paralelo e assim por diante, aí o grafo é multigrafo, mesmo tendo arestas simples. Se tem só de diferente o laço, o resto é tudo simples, ele é um pseudografo. Se combina tudo isso, ele é um pseudo-multigrafo. E quando ele não tem arestas paralelas e não tem laço, a gente diz que ele é um grafo simples. Vai aparecer isso no slide seguinte, mas para destacar
ao longo do curso, em muitas situações, nós vamos estar tratando especificamente de grafos simples. E algumas soluções que servem para grafos simples, servem para multigrafo ou para arestas, ou para pseudografo. Então é o que vem aí, olha, grafos que não possuem loops, o laço também é chamado de loops, eles são chamados de grafos simples. Eles não possuem loops e arestas paralelas. Quando um vértice não tem nenhuma aresta que toca ele, a gente diz que o vértice é um vértice isolado. É o caso que acontece aí com o vértice que está rotulado de número 5. Estou rotulando os vértices aqui com números, poderiam ser com letras, qualquer outra forma de representação. Por exemplo, existem aplicações de grafos em bancos de dados, então, são os bancos de dados orientados a grafo, onde cada nó desse, cada vértice, poderia ser um aluno, e as conexões seriam relações de amizade, ou alunos, disciplinas, e assim por diante, em várias combinações de relações. Aqui nós vamos simplificar tratando com números. Então, quando um vértice não tem aresta que o toca, ele é um vértice isolado. E aí a gente chega num tópico, um conceito importante, que é o grau de um vértice. O grau de um vértice é o número de arestas que o tocam, né? Como se fosse na ponte, o número de ponte que está naquela margem. Então, olha só, ou naquele local, né? Porque senão a ilha a gente vai pensar na margem como um todo. Não, naquele local, naquele vértice. Então, por exemplo, o vértice 1 tem grau 3. O vértice 3 tem grau 3 também. O vértice tem grau 1. Um vértice isolado, que é o caso do vértice 5, tem grau 0. Um ponto importante é que um laço conta 2 vezes no grau do vértice. Então, por exemplo, o vértice 2 não tem grau 4, mas sim grau 5, porque ele tem a aresta 2, a aresta 1, a aresta 4 e o laço A3. Então, ele tem, quantas vezes essa aresta toca ele 2 vezes, de 2 formas. Isso é importante, porque nós vamos ver que existe uma série de fórmulas que estão associadas ao grau do vértice. Então, se a gente não contar o laço 2 vezes, essas expressões passam a não ter muito sentido. Então, para generalizar, essa definição uniformiza tanto grafo simples como pseudografo. Então, lembrar disso. O grau de um vértice é o número de arestas que o tocam. Se for um laço, vai contar 2 vezes. Ou que tem é o número de extremidades de arestas, a aresta cuja extremidade toca naquele vértice. Então, claro que se é um laço, ela vai tocar 2 vezes aquele vértice. Quando um grafo tem um grau, todos os vértices têm o mesmo grau no grafo, a gente fala que esse grafo é um grafo regular. E ele é regular de um grau, que a gente vai chamar de um grau de ordem, em relação ao grau do vértice, tamanho K. Né? Porque se tudo é igual, esse K representa essa regularidade. Então, se todos os vértices do meu grafo têm grau 2, eu posso falar que esse grafo é um grafo regular, mas eu também posso dizer que ele é um grafo 2 regular. Isso facilita também o entendimento. Veja bem que eu posso dar uma imagem para vocês sem desenhar, porque eu vou dando, olha, eu tenho 4 vértices, todos os vértices têm grau 2. Né? Nem tem nenhum vértice isolado. Como é que a gente faz? Quer dizer, que grafo é esse? É fácil a gente imaginar um quadrado onde cada extremidade é um vértice. Outro conceito é a ordem do grafo. Então, eu tenho o grau do vértice e a ordem do grafo. A ordem do grafo é o número de vértices do grafo. Quer dizer, a cardinalidade do conjunto de vértices. Uma outra definição é o tamanho do grafo. Alguns autores definem tamanho, aí está uma pequena divergência. Alguns autores definem tamanho como a soma da cardinalidade do conjunto de vértices com o conjunto de arestas. Outros autores definem que o tamanho do grafo é apenas a cardinalidade do conjunto de arestas. Apesar dessa divergência na literatura, no nosso curso nós vamos adotar a segunda opção, ou seja, o tamanho do grafo é a quantidade de arestas, sem os vértices. Porque isso facilita a nossa implementação. A gente vai fazer uma função para verificar características do grafo, eu preciso muitas vezes passar o tamanho, a ordem do grafo, quer dizer, o número de vértices, e passar também o tamanho, né, o número de arestas. Então, trazer isso já separado facilita a nossa vida.
Então, apesar de ter essa divergência, nós vamos usar essa nomenclatura. Mas estou destacando para que vocês não tenham dificuldade caso busquem estudar em algum livro, alguma literatura e achar essa divergência. Um grafo é completo quando todo vértice está ligado com o demais. Ou seja, eu tenho aresta ligando. Eu tenho, por exemplo, 3 vértices. O 1 ligado ao 2, o 1 ligado ao 3. O 2 ligado ao 1, o 2 ligado ao 3. O 3 ligado ao 2, ligado ao 1. Então, se isso acontece com todos os vértices, a gente diz que esse vértice é um grafo completo. Então, eu tenho um grafo regular e tenho um grafo completo. Observe que todo grafo completo é regular, né? E a ordem e o grau de cada vértice é justamente o número de vértices menos 1. Porque um grafo completo não é tratado em relação aos grafos simples. Tá? Então, estou falando de grafo completo, estou falando de grafo simples. E o grafo completo, por ser referência em muitos cálculos, em muitas demonstrações, como o máximo de arestas que eu tenho num conjunto de vértices, desconsiderando o paralelismo e também laço, né? Ele é uma referência. E por ser uma referência, nós temos uma nomenclatura, um nome especial para esses grafos, que é o KN, sendo o N um índice que representa o número de vértices. Então, quando eu tenho uma bolinha isolada, aqui são grafos separados, tá? Pus 4 grafos aqui na imagem para que vocês entendam. O grafo K1 é simplesmente um vértice sem aresta. O grafo K2 são 2 vértices, um ligado ao outro. O grafo K3 é aquele exemplo que eu falei, que vai formar esse triângulo, também é chamado de grafo triângulo, né? O grafo K4, que é um grafo que tem esse desenho aí. Aí você pode imaginar o K5, o K6 e assim por diante. Um subgrafo, veja bem, grafo, pela definição formal, conjunto de vértices, conjunto de arestas. E aí eu volto na teoria dos conjuntos. Então, se eu estou na teoria dos conjuntos, os conceitos de conjuntos se aplicam. Aqui também. Lá eu tenho subconjunto, e aqui eu posso aplicar. Então, o grafo tem também o seu subconjunto. Então, a gente vai chamar de subgrafo. O que é um subgrafo? É um grafo, né? Então ele tem que ter as características de grafo, onde o conjunto de vértices, por exemplo, se eu tenho um subgrafo, um grafo A, e eu tenho um subgrafo B desse grafo, quer dizer que esse subgrafo B o conjunto de vértices dele é um subconjunto do conjunto de vértices do supergrafo, e o seu conjunto de aresta é um subconjunto do outro grafo, do supergrafo. Tomar cuidado para entender que é um subgrafo, parte do subconjunto, mas o subconjunto de arestas tem que estar ainda associado cada aresta tem que estar associado a 2 vértices, ou pelo menos um vértice, se for o caso de um laço. O que eu quero dizer com isso é que eu não posso pegar simplesmente um subconjunto de aresta qualquer, né, de tal forma que eu vou ter uma aresta sem os respectivos vértices. Por exemplo, suponha que eu tivesse no conjunto, considerando a aresta A5 aí nesse exemplo, mas não estivesse considerando no subgrafo o vértice 3. Não faria sentido. Eu não posso ter uma aresta que sai de um vértice e não chega a lugar nenhum. Então, respeitando o conceito de que o subgrafo é um grafo, então o subgrafo é uma subdivisão de um grafo maior. E, obviamente, todo grafo é subgrafo dele mesmo, que é o próprio conjunto que a gente tem na teoria dos conjuntos. Um caminho ou passeio, esse conceito de passeio é muito interessante, que vai surgir desde lá da origem, né, das pontes, né, do problema das pontes. Um caminho ou passeio é uma sequência de vértice, aresta, que vai dando essa rota que nós podemos percorrer. Saindo de um lugar, que é o vértice, passa por uma aresta, chega no outro vértice, passa por uma aresta, chega no outro vértice, e essa sequência forma um caminho, né? Então, lá, por exemplo, V0, aresta 0, V1, aresta 1 e assim por diante, né? Sendo que cada aresta está ligando 2 vértices ali e eu vou caminhando por essas pontes. Isso é um caminho, ou também chamado de passeio. Então, um exemplo aqui, ó, existe um caminho que eu saio do vértice 2, vou ao vértice 1 passando pela aresta 1, volto ao vértice 2 passando pela aresta 2, depois da aresta 2 eu vou para o vértice
Desculpa, eu saio do vértice 2, vou para o vértice 1 pela aresta 1, do vértice 1 eu vou para o vértice 2 pela aresta 2, depois pela aresta 4, desculpa, é que eu estava confundindo a ilustração aqui. Pela aresta 4 eu chego no vértice 3, do vértice 3 eu vou para o vértice 4 pela aresta A6. Então essa sequência, 2, A1, 1, A2, 2, A4, 3, A6, 4, é um caminho ou um passeio. O comprimento desse caminho é o número de arestas que eu percorri. Então, nesse exemplo que a gente viu, 1, 2, 3, 4 arestas foram utilizadas para sair do vértice 2 e chegar no vértice 4, apesar da repetição do vértice 2. É um caminho que eu fiz. Um grafo é conexo se eu tenho caminhos ligando quaisquer dois vértices, independente do tamanho. Não é que eu tenho... Veja bem, o pessoal confunde muito grafo conexo com grafo completo. Todo grafo completo é conexo. Mas quando eu falo de grafo conexo é o seguinte, eu não estou dizendo que existe uma ligação direta para quaisquer dois vértices. Eu posso, por exemplo, sair do vértice 1 e chegar no vértice 3, passando pelo vértice 2, não tendo uma aresta direta do 1 e 3. Mas se eu consigo encontrar um caminho para quaisquer dois vértices, o meu grafo é conexo. Dentro desse contexto, eu posso sair de um vértice percorrendo caminhos de arestas distintas, vértices, e voltar no vértice de origem. Se o grafo me permite isso, a gente diz que ele tem um ciclo. E esse ciclo é maior, tem que ser maior que 3. Porque senão eu vou pensar que eu ir e voltar pela mesma aresta formou um caminho de ida e volta. Realmente formou, mas não formou um ciclo. Então eu tenho, por exemplo, se eu for de 1, aí de 1 para o 2 e volto pela mesma aresta, eu não formei o ciclo. Para formar o ciclo, eu tenho que ter arestas distintas, né? Eu saio de um vértice e volte por ele mesmo. Por isso, ele tem que ter um comprimento maior que 3, maior ou igual a 3. Né? Porque eu tenho que passar por 3 arestas distintas. E, obviamente, nesse caso, o único vértice que vai ser diferente, vai ser igual, é o vértice de origem, o vértice de destino, que é o mesmo. Eu tenho uma ilustração. Observe que o primeiro caso não é um ciclo nessa definição. É simplesmente um sinônimo para laço. Então, laço, loop, também pode chamar de um ciclo. É a mesma aresta ligando. Da mesma forma, a aresta paralela, quando é um multigrafo, se eu tenho como ir de um vértice A para um B e voltar para uma outra aresta, eu tenho uma aresta paralela, a gente chama isso de dois ciclos. O conceito de ciclo, principalmente seja multigrafo ou pseudografo, mas principalmente em grafos simples, são situações que começam a partir do 3 ciclos aí, onde eu não tenho aresta paralela no ciclo, nem laço. Né? Então eu tenho um caminho distinto onde o único vértice em comum é o meu vértice de origem, e aí eu fecho aquele caminho formando um ciclo. Então, o que é um caminho simples? É quando todos os vértices são distintos. Então, por exemplo, aquela situação de que eu saí do 2, fui no 1, voltei para o 2, não é um caminho simples. Né? Um caminho onde todas as arestas são distintas, a gente chama de trilha. Então, naquele caso, eu tinha uma trilha, mas não tinha um caminho simples. A gente vai ver em algumas situações ao longo do nosso curso que é importante eu ter um rótulo, uma informação, tanto associada ao vértice, isso é claro, a gente vai sempre estar rotulando os vértices, na maior parte das vezes, né, na grande maioria, a não ser quando eu quero só representar graficamente um desenho, uma estrutura, mas de modo geral a gente rotula os vértices, mas em muitas situações a gente rotula as arestas, principalmente com pesos, para calcular, tirar informações importantes do meu problema. Por exemplo, eu posso, como a gente falou, eu posso querer encontrar um menor caminho, né, para se chegar num determinado local. Então aqui um exemplo, por exemplo, eu tenho um grafo onde eu tenho arestas com pesos, e aqui pode representar custo, combustível, distância, né? Qual é o menor caminho? Também poderia estar procurando qual é o maior caminho, né? Mas nesse caso, qual é o menor caminho? Então eu saio do P eu vou para chegar do P ao Q, nesse caso aqui. Eu saio do P eu vou para A1, do A1 eu vou para A2, de A2 eu vou para A5, de A5 eu vou para A3, de A3 eu vou para A6,
de A6 para o Q. Observe que é interessante, né? Se eu fosse de A3 direto para o Q, eu estaria passando por uma aresta que tem peso 4. Eu dar a volta pelo A6, eu vou de A3 a A6 gastando 1 e de A6 para Q gastando 2. Por exemplo, suponha que isso aqui fosse pedágios, então eu estou escolhendo caminhos ou que não tenha pedágio, ou que o pedágio é menor, etc. Situações, ou distâncias mais curtas poderiam estar representando esses pesos nas arestas. Então esse é um tipo de problema que a gente tem. Então, é muito comum que o grafo esteja ponderado. A ponderação pode estar também rotulada ao vértice, mas geralmente nos problemas que a gente vai ver estão associados às arestas. Outro tipo de situação que nós podemos ter, já antecipando um conceito de famílias de grafos, nós já vimos algumas. O que são famílias de grafos? São grafos que apresentam certas características. Então, uma determinada família. Por exemplo, a família dos grafos regulares, a família dos grafos completos. E a gente também pode ter um grafo biparticionado. O que é o grafo biparticionado? Na verdade, eu posso ter triparticionado, particionar o grafo em vários subconjuntos, mas o mais comum nos nossos estudos serão os biparticionados. O que é um grafo biparticionado? É quando eu posso pegar o conjunto de vértices e subdividir em dois conjuntos disjuntos, ou seja, o vértice que está no conjunto A não está no B assim, e vice-versa, ou seja, eu pego o conjunto de vértices, divido em dois, pego aqueles vértices, divido em dois conjuntos. Se eu conseguir fazer isso de tal forma que os vértices do mesmo subconjunto não têm ligação entre si, então as arestas estão ligando vértices conjuntos disjuntos, a gente fala que esse grafo é bipartido. E aí a gente também tem um conceito interessante que ele pode ser um bipartido completo. Observe que um bipartido completo não é um grafo completo. Está no seu próprio K2, que caberia nessas duas definições, tanto de bipartido como de bipartido completo. Fora isso, um grafo bipartido completo é um grafo que não é completo, mas tem todas as arestas possíveis de ligar os elementos de um conjunto com os elementos do outro conjunto. E aí, nesse caso, se ele for bipartido completo, a gente fala que ele é um grafo KMN, sendo M o número de elementos do conjunto A, N o número de elementos do conjunto B, ou do segundo conjunto. Um exemplo aqui, para ilustrar o que eu estou falando, é o grafo K23. Então, isso aqui é um grafo onde o conjunto de vértices tem 5 vértices, mas eu posso ver que ele não é um grafo completo, né? Porque tem arestas faltando para ligar todo mundo. Mas quando eu separo em dois conjuntos, então vamos pensar, os dois vértices do lado esquerdo é um conjunto, os dois vértices do lado direito é outro conjunto. Eu vou observar que ele é bipartido, porque os dois vértices do lado esquerdo não têm ligação entre si. E os 3 vértices do lado direito não têm ligação entre si. Mas cada vértice do primeiro está ligado aos 3 do segundo, e cada vértice do segundo está ligado aos 2 do primeiro. Então esse é um exemplo de grafo bipartido completo, o famoso K23. Por fim, para a gente caminhar para essa primeira apresentação, para essa primeira apresentação da disciplina, os primeiros conceitos, para dar tempo para vocês absorverem e pensar um pouquinho na disciplina, nós temos que observar, como a gente viu lá no início, onde eu apresentei 2 exemplos de desenho, que no desenho estava diferente, mas se tratavam do mesmo grafo, é o conceito de grafo isomorfo. O que são grafos isomorfos? São grafos onde, independente do rótulo, eu consigo mapear, existe uma função de mapeamento de cada vértice para cada vértice de um grafo, para cada vértice do outro, e com respectivas arestas. Se eu conseguir perceber que existe uma relação bijetora dessas duas definições, desses 2 grafos, trata-se, na verdade, do mesmo grafo, ou então, pelo menos, com diferenças de rótulos apenas, né? Quando isso acontece, esses grafos são isomorfos entre si. Então, observe que coisa interessante. Apesar do desenho ser bem diferente, nós vamos perceber que eu consigo fazer essa função de mapeamento. Por exemplo, o vértice A do grafo à esquerda, ele é um grau 3, né? Aliás, esse aqui todo é um 3 regular, né? Todos os vértices têm grau 3. Né? E aí também tem isso, né? O vértice de grau 3 tem que estar ali. Aí a quantidade de vértices de grau, do mesmo grau tem que ser igual.
e aí eu tenho que fazer o mesmo arranjo, tenho que verificar se eu consigo fazer mapeamento 1 para 1. Então eu consigo mapear, por exemplo, o vértice A ser correspondente ao vértice 1 no grafo da direita. O vértice B pode ser correspondente ao vértice 2 e assim por diante. E aí eu percebo que simplesmente aqui é uma diferença de rótulo dos vértices e o desenho no plano que é diferente. E aí, olha que interessante, as estruturas, as conclusões que eu tiro do grafo da esquerda são iguais às conclusões que eu tiro do grafo da direita. A gente vai ver um conceito chamado grafo planar, que quando eu consigo desenhar o grafo no plano, sem cruzamento de arestas, então se o da esquerda é um grafo planar, o da direita também tem que ser. Então a gente vai ver, mas eu quando cruzou a aresta ali, não, se eu posso desenhar sem cruzar. Então se eu posso, então se existe uma versão isomorfa, um isomorfismo de um grafo que é planar, o outro também é planar. Isso é só para dar um exemplo, né, sem antecipar muitos conceitos, mas só para dar um exemplo que o que importa aqui não é o desenho sim, mas a estrutura, e se eu consigo ver um mapeamento 1 para vértices e arestas entre dois grafos, então ele é isomorfo. Bom, apresentei vários conceitos, não fecha o primeiro capítulo, a primeira unidade, a gente terá mais alguns vídeos ao longo desse início de curso, mas esse foi o primeiro momento para apresentar para vocês as ideias iniciais da teoria dos grafos. Vocês possam agora fazer os exercícios, espero que vocês tenham entendido e estamos à disposição para as respectivas dúvidas. Até a próxima.